linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A paz esteja contigo. A paz a qual excede a todo entendimento seja com todos que ouvem. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque está próximo. A palavra de Deus está escrito na segunda carta de Tessalonicenses, no primeiro capítulo, acerca das ações de graças, acerca das verdadeiras orações diante de Deus, naquilo a qual nós devemos, na verdade, nos gloriar. O ser humano precisa entender que a glória ela deve ser dada somente a Deus, a honra
somente a Deus. Ninguém precisa ser honrado, reconhecido pelos outros, mas antes nós mesmos devemos buscar reconhecer aquilo que, na verdade, honra a Deus, e nós só devemos ser reconhecidos no livro da vida do Cordeiro de Deus. A única honraria que nós devemos entender é que a Deus a honra, não sobra honra para os homens. Aquela frase que nós sempre ouvimos falar, da honra a quem tem honra e a glória de Deus, isso não é o que está escrito na nossa Bíblia. O que está escrito na nossa Bíblia é que a Deus a honra, a Ele toda honra, ou seja, não tem honra para mim, não tem honra para pastores, não tem honra para padres, nem para o Papa e nenhum outro homem, porque a Bíblia fala que a Deus toda a honra. Então, a honra a Deus, honra ao Senhor, através da conduta, através dos caminhos, em toda maneira de viver. Da tua boca venha sair somente um sim ou não, não tem mais ou menos, não tem talvez, não, eu acho. Diante de Deus é sim, sim, não, não. Está preparado para se encontrar com Deus? Sim ou não? Está fazendo a vontade de Deus? Sim ou não? Não tem eu acho, não tem talvez, porque a Bíblia fala que tudo isso é procedência maligna, procedência que vem do maligno. Nós sabemos que estamos em Deus, quando a nossa consciência para com o Senhor Jesus Cristo, ela está limpa. Em relação à eternidade, eu sei que nem todos estão com a consciência limpa. Quando a palavra de Deus vem à tona, nós entendemos se estamos preparados ou não para encontrar-se com Deus. Porque a consciência do homem manchada pelo pecado, ela diz que de fato tem alguma coisa errada. A palavra de Deus que eu quero ler nessa noite está escrito na segunda carta de Tessalonicenses, primeiro capítulo, primeiro versículo. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. É com essa graça, é com essa paz que deixa essa saudação da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, sabendo que sempre devemos dar graças a Deus por vós. Sempre devemos dar graças ao Senhor Deus. Ao Senhor nós devemos dar sempre graças e não murmurações. Não devemos apresentar murmurações diante de Deus, mas sim graças, render ao Senhor Deus graças. Murmuração é algo mal diante de Deus. Murmuração é algo que Deus abomina. Deus odeia os murmuradores. Mas a Bíblia fala que devemos sempre antes dar graças ao Senhor Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado a sua misericórdia. Graças ao Senhor Deus que tem nos dado a sua misericórdia. Quantas pessoas podem dar graças ao Senhor Deus? Paulo fala assim: sei estar abatido, sei estar aflito, sei ter abundância, sei também ter falta, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se nós estamos em Jesus, nós temos força para tanto ter como não ter, tanto estar bem como estar mal. Podemos passar os dias maus e também podemos agradecer a Deus quando os dias estiverem maus, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, a qual é o Senhor Deus. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé,
e em todas as vossas perseguições e aflições, que suportais. A Bíblia fala que isso é uma glória diante de Deus. Dá graças ao Senhor Deus, nos dias das aflições, saber ter paciência para suportar os dias maus e permanecer de pé. Nós devemos saber dar graças a Deus e nos momentos maus, principalmente nos momentos maus. É fácil? É fácil quando tudo vai bem, dizer graças a Deus. E quando tudo vai mal, quando os dias são bons, é fácil dar graças a Deus. Só que a Bíblia fala aqui que nós devemos nos gloriarmos nas aflições, nas perseguições, porque isso é uma prova clara da nossa fé diante de Deus. Ou seja, nós não devemos nos gloriar por cargos, títulos, mas devemos nos gloriar nas nossas fraquezas. O Evangelho de Cristo não nos ensina a nos gloriar em cima de títulos. Isso é uma vanglória. Pessoas se gloriarem em cima de cargos eclesiásticos, pessoas se portarem como sendo grandes homens e servos diante de Deus, que devem ser honrados, que devem ser de maneira quase idolatrada. Mas a Bíblia fala que isso é uma glória humana e maligna diante de Deus. A igreja de Jesus Cristo, a igreja do Cordeiro de Deus, a qual foi levantada há mais de 2000 anos atrás, ela não é placa, não é parede, mas trata-se de pessoas. Essa igreja, ela não se gloriava por títulos, porque alguns cantavam bem, porque outros foram levantados como pastores presidentes, e porque estavam abrindo grandes templos. Isso é uma glória maligna diante de Deus. A vanglória do homem não deixa Deus ser assim glorificado na sua vida. Onde as pessoas estão buscando honrarias humanas. Hoje nós estamos vivendo a era do estrelismo gospel, onde Deus era para estar sendo glorificado, louvado nas atitudes e canções, mas as pessoas tudo que estão querendo é fama, enriquecer, reconhecimento, e se esquecendo que nós devemos reconhecer a Jesus Cristo e não buscar ser reconhecido pelos homens. A Bíblia fala que quando nós buscamos ser reconhecido pelos homens, nós já recebemos então o nosso galardão diante de Deus. Escolhe qual galardão você vai querer diante de Deus: o reconhecimento dos homens ou o reconhecimento do seu nome inscrito no livro da vida. Qual galardão você vai querer receber de Deus? O nome inscrito no livro da vida ou ser reconhecido por outras pessoas? O seu nome inscrito no livro da vida ou no livro dos dizimistas? O que você vai querer escolher diante de Deus? Qual recompensa? O reconhecimento dos homens, mas o reconhecimento de Deus, que é muito mais importante. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas hoje se entristecem porque o fulano não sabe reconhecer o seu talento, porque não reconhece quem você é. E o único reconhecimento que nós devemos buscar é de Deus. Pessoas se entristecem porque elas sabem louvar a Deus, mas querem ser vistos pelos homens. Jesus não nos chamou para receber uma glória humana, para buscar reconhecimentos humanos, mas Jesus fala: alegrai-vos pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. A igreja que a Bíblia está dizendo, ela estava na cidade Tessalonicense. Era um grupo de pessoas anônimas, que não eram estrelas, não eram pessoas famosas, não estavam buscando isso, mas estavam
honrando e dando graças a Deus. Uma igreja verdadeira diante de Deus, ela não é famosa, ela não é rica, ela não tem ouro, ela não tem prata, ou seja, ela não tem riquezas financeiras, mas tem uma grande riqueza celestial diante de Deus para receber na última hora como prêmio da vocação no Senhor Jesus Cristo. A igreja falsa, ela tem ouro, tem prata, ela é rica, não falta dinheiro, mas falta a presença de Deus. E a presença de Deus é a principal. A igreja que não tem a presença de Deus, o povo que não tem a presença de Deus é uma igreja morta, é uma igreja corrompida, caída, que não tem a presença de Jesus Cristo. A Bíblia assim diz que a prova é clara do justo juízo de Deus. Existe uma prova de Deus sobre aqueles que de fato estão confirmados na fé, que estão firmados na fé. Existe confirmação da parte de Deus, uma testificação conosco, quando de fato nós temos a Deus. E quando Deus de fato está dentro de nós, nós temos uma confirmação. Qual que é a confirmação? A Bíblia fala que a prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Ou seja, o juízo de Deus é uma forma de provar aqueles que são dignos do reino dos céus, pelo qual também nós devemos padecer. O juízo de Deus, as provações, elas fazem parte, elas acompanham aqueles que estão em Jesus Cristo. Eu vejo muitas pessoas dizendo, olha, mas eu estou buscando tanto a Deus, eu não entendo por que de acontecer isso ou aquilo, tantas aflições e provas. E as pessoas, elas na verdade não entendem que isso é prova, isso faz parte da caminhada com Cristo, daqueles que estão em Jesus. Nós não somos mais importantes que os apóstolos, que padeceram por Jesus, que foram mortos por Jesus. Imagina Paulo, a Bíblia fala que Paulo escreveu todas essas cartas dentro de prisões. Ele estava preso, o apóstolo Paulo, por pregar somente o Evangelho de Cristo. Você começa a pensar, será que o que passa na mente de uma pessoa? Eu estou servindo Deus, estou pregando Cristo, fazendo aquilo que Deus mandou, e agora eu vivo somente dentro dessa prisão. Eu estou fazendo a vontade de Deus, mas a vida é ser castigado, açoitado, espancado e preso. Essa era a vida de Paulo. E Paulo serviu Jesus fielmente, como diz o Senhor dos Exércitos, ele foi escolhido para padecer por amor de Jesus. Só que hoje a geração acha que vir para Jesus é viver um mar de rosa. Esse é o grande erro daqueles que querem buscar Jesus, que acham que a partir do momento que vier para o lado de Jesus, acabou o sofrimento, é só prosperidade, é só dias maravilhosos. Não. O próprio Paulo escreve assim, sabendo que todo aquele que permanecer em Jesus Cristo piamente padecerá e sofrerá grandes aflições. Todo aquele que estiver em Jesus Cristo vai ser provado, vai ser tentado por Satanás e provado por Deus para ver se está firmado na fé. O próprio Jó, o homem justo, reto diante de Deus, que se desviava da aparência do mal, ele foi provado por Satanás. Na verdade foi tentado por Satanás. Mas não era o homem justo, não era o homem de Deus, não era o homem reto. Os homens retos de Deus, eles são provados. E a fé de um homem só é verdadeira se ele permanecer até o final. A fé de um ser humano só é verdadeira diante de Deus se ele permanecer firme, fiel, constante, até o final. E se ele não permanecer firme até o final, é sinal de que de fato ele não está firmado na rocha a qual é Jesus Cristo.
As pessoas, infelizmente, estão abandonando o Evangelho, estão abandonando Jesus Cristo, porque não suportam as aflições, porque não suportam as lutas, as perseguições, mas se esquecem que as perseguições, as aflições, nos tempos antigos elas eram maiores ainda, e eles não deixaram a fé mesmo assim. Hoje nós estamos vivendo uma geração fraca, uma geração que deixa Jesus porque os homens não estão honrando, porque não estão recebendo reconhecimento dos homens. Até quando as pessoas vão viver nessa meninice? Até quando as pessoas vão viver nessa infantilidade religiosa? Até quando essa geração vai viver como crianças religiosas, como meninos mimados na fé, que não crescem, não amadurecem, sempre bebendo do leite espiritual e nunca se alimentando de um alimento verdadeiro e sólido? Até quando? Se hoje as pessoas não alcançam aquilo que seu coração deseja, afasta de Deus. Se pedem sinais para Deus e não conseguem enxergar, as pessoas se revoltam contra Deus. Meninos infantis, homens religiosos infantis espirituais, mimados, que não conseguem de fato ouvir o não e se contentar com o não, porque de fato foram enganados pelo seu próprio coração. E Jesus, de fato, ele diz que nós devemos crescer, nos tornarmos maduros. Jesus fala que nós devemos ser meninos na malícia e adultos no entendimento. Só que, porém, as pessoas religiosas, elas são meninos no entendimento, infantis no conhecimento, e não conseguem aceitar os nãos de Deus, não conseguem, de fato, servir a Deus sem ver sinais, sem receber nãos. O povo está perecendo, só que a Bíblia diz que todo aquele que está em Jesus, ele tem uma prova clara do justo juízo de Deus, para que assim possa ser provado e ser encontrado como digno do reino de Deus, pelo qual também nós devemos padecer. Ou seja, se você quer saber se de fato tem Jesus Cristo, e se de fato você está agradando a Deus, é quando você é provado, é quando você é tentado, é quando você de fato passa por grandes aflições. Aí você pode entender que de fato você está em Jesus Cristo, porque o diabo não vai tentar de forma alguma aquele que não teme a Deus. O diabo não vai tirar da zona de conforto aquele que já está agradando a Ele, aquele que já está fazendo a vontade dEle. É por isso que você vê sempre os ímpios prosperando, sempre comendo do bom e do melhor, sempre conquistando coisas financeiras e terrenas, sempre trocando de carro. Mas a Bíblia vai falar em Provérbios: não inveje as prosperidades e conquistas dos ímpios, porque o seu salário diante de Deus, ele está reservado. Mas aqui a prova justa de que nós estamos em Jesus é quando nós estamos padecendo, estamos sendo perseguidos, estamos sendo tentados, afligidos, rejeitados, como foi Jesus Cristo e os apóstolos. Agora hoje, infelizmente hoje, existe uma turma de falsos profetas, de homens enganados por Satanás, que diz que tem que colocar Deus na parede, e que tem que pedir Deus para te prosperar, porque isso é um sinal de que você tem a presença de Deus, mas na verdade isso é uma grande mentira. Prosperidade, dinheiro, não é sinal de que nós temos Deus, não é sinal de que Deus está conosco. Riquezas não são sinais de aprovação de Deus. Não são. O Macedo outrora estava dizendo que
aquele que não consegue prosperar porque tem uma maldição na sua vida. Aí eu olho para o apóstolo Paulo, aqui dentro da Bíblia, ele diz assim: por muitas vezes eu tive fome, sede, passei grandes naufrágios, fui açoitado por 2 vezes, recebendo 2 quarentenas de açoite, menos 20. E aí eu começo a entender que de fato aquele que padece, aquele que passa grandes aflições e dificuldades financeiras, estão sendo provados porque estão em Jesus. E aqueles que estão recebendo grandes prosperidades, estão vivendo no erro, o diabo está enganando eles, levando para um caminho de perdição, enganando o seu coração e te fazendo se sentir bem. Cuidado, a palavra de Deus fala em Provérbios que tem caminhos que parecem ser bons para o homem, mas porém, esses caminhos levam à morte. Todo caminho mau parece bom aos olhos humanos, mas são caminhos que levam à morte. Prosperidade nunca foi um sinal na igreja antiga. A igreja de Atos, a igreja de Tessalonicenses, a igreja de Coríntio, a igreja de Pérgamo, as igrejas da Bíblia, elas nunca tiveram grandes riquezas. Elas tinham perseguições, elas tinham aflições. E as igrejas de hoje são ricas. O Vaticano, um dos lugares religiosos mais ricos, tem o seu próprio banco, tem ouro, tem prata, mas não tem a presença de Deus. O sinal da presença de Deus é quando tem perseguição. Quando você vê o povo sendo afligido, o povo sendo perseguido por amor de Jesus, você sabe que ali tem a presença de Deus. Quando você vê o povo enriquecendo, prosperando, sendo amado, sendo bajulado, sendo reconhecido, sendo exaltado, você vê que ali não tem a presença de Deus. E quantos homens hoje, homens religiosos, líderes religiosos, que são líderes na política e são líderes influentes nas igrejas, que são amados na política, e a Bíblia fala que nós não temos como ter concordância com as trevas e andar na luz, não tem como nós recebermos a honra dos homens e receber a honra de Deus. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos os homens, ou nós andamos em trevas ou em luz. Não tem como você sentar na mesa de Cristo e na mesa da corrupção dos políticos. Não tem como servir a Deus e a mamão. Ou seja, não tem como servir a Deus e a corrupção, e o dinheiro, a ganância. Não tem como servir 2 senhores. Não tem como ser um pastor e ser um político influente. Não tem como servir o reino de Deus e o reino desse mundo. Nós estamos vivendo hoje tempos trabalhosos. São tempos trabalhosos que nós estamos vivendo sobre a face da terra. E fato é que os dias são maus, são tempos trabalhosos. A Bíblia fala que são tempos trabalhosos. Os homens se tornaram amantes de si mesmos, mais amigos do mundo do que amigos de Deus, amigos dos deleites, inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, as pessoas não querem ser rejeitadas, não querem estar numa cadeira embaixo, elas querem estar sentadas nas cadeiras, em cima dos altares, querem levar em seus peitos títulos colocados em broches, colocados cartazes, elas querem estar nos holofotes, não querem passar pelas aflições, não querem ser presos pelo Evangelho, querem se assentar na corte dos políticos, não querem ser perseguidos pelo Evangelho, mas querem ter riquezas e grandes riquezas na terra. Infelizmente nós estamos vivendo a geração final. O que resta dessa geração hoje é o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo hoje, aponta para a vinda de Cristo. Mostra que o dia do Senhor está próximo. O povo está desapercebido, o povo está distraído, o celular roubou a maior parte do tempo das pessoas,
As pessoas já não têm tempo para ler uma Bíblia, porque passa muito tempo distraído. As pessoas já não têm tempo mais para Deus, porque colocam prioridade em outras coisas. Se você tirasse o tempo que você passa assistindo uma novela, assistindo alguma coisa no celular, de fato você teria tempo para ler uma Bíblia. Suponhamos que as pessoas conseguem assistir meia hora de filme, meia hora de novela, meia hora no celular, e você conseguiria ler vários capítulos na Bíblia, se de fato pegasse esse tempo que está desperdiçado, mas as pessoas preferem dar desculpas para Deus, falar que não tem tempo, falar que de fato estão ocupados, só que não tem desculpa diante de Deus. E o povo está sendo enganado, está sendo corrompido, porque faltou conhecimento, porque estão abandonando o conhecimento de Deus. As pessoas conseguem passar horas na tela de uma televisão, conseguem ir até as madrugadas assistindo futebol, assistindo luta, assistindo coisas ruins, mas não consegue pegar uma Bíblia por 10 minutos e ler a palavra de Deus, não conseguem tirar meia hora para poder ler a palavra de Deus, conseguem passar horas e horas bebendo cachaça, ouvindo música profana de corno, música de cachaceiro, mas não conseguem sequer louvar a Deus de uma forma verdadeira e sincera. Prestam cultos de hipocrisia diante de Deus, dizendo que estão louvando a Deus, mas na verdade não tem como louvar a Deus, estando de fato sem remissão dos pecados, sem se redimir com Deus. O louvor não chega até Deus, sem se reconciliar com Deus, a oração não chega até Deus. Sem arrependimento, o homem não tem comunhão com Deus, ele não consegue ouvir Deus, não consegue falar com Deus, porque o que faz separação entre o homem e Deus são os seus pecados. É o que a Bíblia fala em Isaías. O que faz separação entre o homem e Deus são os seus pecados. Os pecados, eles a cada dia mais, eles estão se infiltrando na alma, no coração, na mente das pessoas, distanciando ela da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, e se esquecendo que um dia, toda obra que seja boa, que seja má, ela será julgada diante de Deus, e todos nós devemos estar preparados para esse dia, porque todos nós vamos comparecer diante de Deus. Você já parou para pensar que esse tempo não está distante, o dia de comparecer diante de Deus? O dia de comparecer diante de Deus é após a morte. A Bíblia fala em Hebreus 9:27 que todo homem está ordenado morrer uma única vez e vindo após a morte o juízo diante de Deus. Todo homem vai ser julgado após a morte. Todo homem vai enfrentar um juízo após a morte. Todo homem vai estar diante de Deus, quer seja religioso ou não, quer seja influente ou não, quer seja líder ou apenas uma pessoa comum, todos estarão diante de Deus para prestar contas. Por isso, busca arrependimento, busca conversão, coloca a vida em ordem, endireita os caminhos diante de Deus, porque certamente Deus determinou que vai julgar o mundo através de Jesus Cristo. Isso ele deixou certeza, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos como um sinal grande do juízo de Deus. E a Bíblia fala que Deus ordena que se arrependam. E o Senhor Deus quer uma coisa do ser humano, que se arrependa. É isso que Deus quer, que arrependam-se. Deus, ele quer que venha o homem chegar ao conhecimento da verdade e arrepender dos seus pecados. Esta vontade de Deus, que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e possa então ser salvo. A Bíblia fala assim na carta de Tessalonicenses: a vós que sois atribulados, Deus dará descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo desde o céu
com os anjos do seu poder. E como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor Deus e a glória do seu poder, quando Jesus Cristo vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, enquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então a Bíblia diz que quando Jesus Cristo vier para buscar aos seus escolhidos, Ele dará então descanso àqueles que foram atribulados por amor do Evangelho e por amor do reino de Deus. Ou seja, quando Jesus vier, Ele vai dar descanso àqueles que de fato, por amor de Deus, até esse presente século, estão suportando as afrontas, as aflições, as dificuldades, as necessidades. Deus dará então o descanso àqueles que suportam todo tipo de coisas por amor do Evangelho, mas aqueles que de fato assim têm procedido em seus maus caminhos, têm caminhado segundo o seu próprio coração, a Bíblia diz que Deus dará então grande tribulação como paga, aonde como labareda de fogo receberão a vingança os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, padecerão uma eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Você já se perguntou como será a vinda de Jesus? É justamente assim como está escrito. Dessa forma será a vinda de Jesus. Será uma vinda trazendo a paga aos justos como o descanso. Aqueles que suportam todo tipo de coisas por amor de Jesus, Deus dará descanso e repouso. Aqueles que procedem, caminham segundo a vontade de seu coração, receberão labareda de fogo como a vingança. Aos quais não obedecem a Deus, não obedecem ao Evangelho de Cristo, os quais não conhecem a Deus. Essa geração nem sequer mais acredita na Bíblia. Essa geração simplesmente nega que existe um inferno. Essa geração simplesmente se rejeita a acreditar no que está escrito. Muitos andam dizendo que Deus não lançará no inferno porque Deus é amor. E muitos andam dizendo que Deus vai colocar num bom lugar porque são pessoas de bom coração. Só que a Bíblia diz que pelo fato de não obedecerem a Deus e também não buscarem conhecer a Deus, vão padecer grande e eterna condenação, como labareda de fogo. A Bíblia diz que como labareda de fogo padecerão uma eterna perdição ante a face do Senhor Deus, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos. Jesus ele vai vir para isso. E agora eu entendo por quê. E muitas pessoas não querem que Jesus venha o mais rápido possível. Agora eu entendo por quê. Muitas pessoas de fato não desejam a vinda do Senhor Jesus Cristo. É porque a vinda de Jesus não vai vir somente para trazer salvação, mas também virá trazendo vingança, ou seja, castigo sobre aqueles que não obedecem a Deus pelas suas palavras. É isso que está escrito aqui na Bíblia. Vou ler mais uma vez. A referência à segunda carta de Tessalonicenses, primeiro capítulo, versículo de número 8. Quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos, Ele vai trazer então descanso. Mas aos ímpios
como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. O inferno existe, sim ou não? Segundo a Bíblia, ele não somente existe, como também é um lugar de labareda de fogo. Deus trará ao homem a sua recompensa segundo as suas escolhas. Escolhe o caminho estreito. Escolhe o caminho que conduz à vida. Escolhe Jesus Cristo, porque é o único caminho que conduz à vida e é o único caminho que pode conduzir ao Pai. Escolhe, assim diz a palavra de Deus: eis que coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o caminho da vida para que não te suceda a morte. Escolhe o caminho da sobriedade. Escolhe o caminho da verdade. Escolhe o caminho da justiça. Não escolha o caminho da mentira. Não escolha o caminho da bebedice. Não entra pela porta larga que conduz ao inferno. Não entra pelo engano do seu coração. Entra pelo caminho verdadeiro. Entra pelo caminho da justiça, pelo caminho da verdade, pelo caminho da sobriedade, pelo caminho da santidade. Honra ao Senhor Deus. Dá-lhe glória. Os seus pensamentos, Deus deve ser honrado, deve ser a sua escolha. Em seus caminhos, Deus deve ser a escolha. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está anunciando aos homens o tempo aceitável, e o tempo aceitável ele está acabando. O tempo aceitável ele está se esgotando. É o tempo da graça, é o tempo que Deus determinou para o ser humano buscar a salvação, e esse tempo está acabando. O tempo aceitável do Senhor é o tempo da misericórdia, é o tempo da graça para o ser humano, enquanto o homem tem vida, para alcançar a salvação e buscar ao reino de Deus. Mas esse tempo está se esgotando, esse tempo está chegando ao seu limite, ao final. É a hora final. É tempo de arrepender-se e voltar-se para Deus. É tempo de deixar o ímpio todos os maus caminhos e tornar-se para o Senhor Jesus Cristo. Porque certamente tudo isso que a Bíblia diz há de se cumprir sobre cada pessoa, e sobre cada um virá à tona as suas consequências segundo as suas escolhas. Todos nós estamos caminhando para uma direção final, numa eternidade, onde alguns vão estar descansando, mas a maioria vão estar sendo atribulados, atormentados para todo sempre, e não vai ter como escapar, não vão deixar de existir, aonde essa eternidade não deixarão de ser atormentados, não terão sossego ou descanso um segundo sequer. Mas é por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela dá ao homem o discernimento e o conhecimento para que se salvem, para que deixem os caminhos maus, para que cessem toda obra má de pecado e possam se redimir com o Senhor Deus. Enquanto há tempo, busca se redimir com Deus. Enquanto ainda há tempo, não pense que você vai ter longos dias, porque a vida do homem ela é como um vapor que vem e logo se desvanece. Não seja presunçoso, achando que vai ter a vida inteira pecando, e a última hora, último momento, você vai poder entrar no reino de Deus se arrependendo, porque de fato Deus anuncia ao homem que o reino de Deus, ele é tomado à força, e aqueles que muito perseveram, aqueles que muito se esforçam, entram no reino de Deus. É com muito esforço, é com muita perseverança, é com muita busca, é com muito zelo que o homem entra no reino de Deus. De fato, as religiões estão enganando o ser humano, as pessoas estão sendo enganadas pelas suas religiões, onde acham que é somente ser frequentantes de templo,
onde acham que apenas devem ter boas obras, onde estão sendo enganados por falsos profetas, estão sendo enganados por falsas religiões. Leia a Bíblia, examine a Escritura, porque ela testifica de Jesus. Nela nós encontramos toda a verdade, tudo que se refere ao reino de Deus, tudo que se refere à boa, perfeita vontade de Deus está na Bíblia. Lê a Bíblia, pega uma Bíblia, começa a ler a Bíblia dia após dia, começa a examinar dia após dia o que está escrito na Bíblia, porque o que está escrito na Bíblia provém de Deus, e esta palavra que testifica de Jesus Cristo, esta palavra que dá o testemunho de Jesus Cristo, que anuncia a todo homem a verdade e o caminho de vida. Jesus, ele está às portas, e o dia do Senhor, ele é de alvoroço, de angústia, desolação, e não um dia de alegria, não um dia de regozijo. Lá no profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14, está escrito que o grande dia do Senhor, ele está perto e aproxima-se muito o dia do Senhor. Naquele grande dia, os homens se angustiarão, caminharão desolados e errantes pela terra, porque pecaram contra Deus, caminharão angustiados, porque negaram o Senhor. E a Bíblia fala que naquele dia, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da ira de Deus, mas pelo fogo do zelo da ira de Deus, ele os consumirá a todos, porque pecaram contra Deus. O grande dia do Senhor está perto, muito perto, aproxima muito o dia do Senhor. O dia está perto, está próximo, a cada dia mais o dia do Senhor. É tempo de aceitação, tempo de buscar entrar pela porta estreita. A Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Você instantaneamente vai fechar os olhos aqui nessa vida e pode abrir os olhos no inferno. Você pode fechar os olhos nessa vida, morrer e descer ao inferno. Você pode instantaneamente, então, redimir-se com Deus e viver em Cristo na eternidade. Você pode abrir os olhos no céu ou no inferno. Busque se redimir com Cristo. Eu não estou dizendo busque uma igreja mais próxima, eu não estou dizendo se torne um evangélico ou religioso. Eu estou dizendo entra pela porta estreita. A porta é Jesus. A porta estreita é dizer não para o pecado e buscar não praticar o pecado, não buscar colocar os seus olhos no pecado, não colocar os seus ouvidos no pecado, mas antes ocupar o seu coração com aquilo que glorifica a Deus, com aquilo que honra a Deus. E honrar a Deus não é só de palavras, mas em atitude, em demonstração de amor, através de obras e conduta. Busca honrar a Deus de forma verdadeira e não de forma hipócrita e corrupta. Mas antes busca honrar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento. Busque honrar ao Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento, com toda a sujeição, fidelidade, obediência. Aquele que ama a Deus obedece a palavra. Aquele que ama a Deus, ele resiste à tentação. Aquele que ama a Deus não se embriaga. Aquele que ama a Deus não adultera. Quem ama a Deus não mente. Quem ama a Deus não é orgulhoso, não tem um coração soberbo. Quem ama a Deus entra pelo caminho da luz e não anda em trevas, porque quem está em trevas de fato tem um coração orgulhoso. Quem está em trevas tem um coração soberbo, tem um coração malicioso, voltado para a bebedice, voltado para a depravação, para a homossexualidade, a fornicação. A Bíblia fala que coisas como essas não se nomeiem entre vós, não estejam entre vós coisas como essas, mas antes honre ao Senhor Deus, honre
aquele que fez os céus e a terra, e dá-lhe graças, porque é chegada a hora. É chegada a hora. Como labareda de fogo vai padecer os que não obedecem Jesus. Não é só ser evangélico, é obedecer Jesus. Não adianta conhecer o Evangelho de Jesus, passar de semana a semana frequentando o templo, passar a sua vida inteira servindo uma religião e se encontrar no adultério, se encontrar mentindo, se encontrar fofocando. É a mesma coisa de nada vezes nada. A fé sem obediência a Deus é uma fé morta. A fé sem fidelidade a Deus não existe e não serve para nada. Não tem como estar em Jesus e continuar praticando as obras do pecado. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que aqueles que não obedecem a Jesus Cristo padecerão uma eterna perdição ante a face do Senhor Deus. Eterna perdição ante a face de Deus, todos que não obedecem ao Senhor Jesus Cristo e todos aqueles que não conhecem o Evangelho de Cristo. Ou seja, Deus vai trazer sobre cada um a sua recompensa na eternidade. Os que não quiseram saber de conhecer a Deus, ou seja, foram ignorantes e negligentes quanto ao conhecimento de Deus. O ser humano acha que não conhecer a Deus não trará sobre ele culpa, não trará sobre ele juízo, mas muito pelo contrário. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo final, versículo 36, como não fizeram questão de conhecer a Deus, não buscaram conhecimento de Deus, Deus assim os entregou a tais erros, a tais sentimentos do coração, para desonrarem a si mesmos em seus corpos. Deus entrega o ser humano para os seus sentimentos, para suas escolhas, para fazer o que querem, mas isso não significa que você estará isento da culpa dos seus pecados. Deus permite o homem escolher aquilo que é mal, mas não significa que o homem estará isento de colher os frutos maus daquilo que ele mesmo plantou. Deus te permite entrar pelo caminho da bebedice, mas não significa que Deus não te permitirá receber o fruto da sua embriaguez, que é o salário do pecado, é a morte. Deus deixa o homem escolher sua sexualidade, e os homens se tornam mulheres. Hoje está isso uma bagunça, a mulher se tornando homem. Só que Deus não te isenta de colher o salário do pecado, a qual é a morte. Deus não vai isentar os adúlteros de receber o salário do pecado, a qual é a morte. Deus não vai isentar os mentirosos, os fornicadores, de receber a recompensa do pecado, a qual é a morte. Você pode ter no seu coração o tanto de fé, mas se não obedecer a Deus, essa fé não é verdadeira, essa fé não é sincera, essa fé que não tem obediência a Deus, ela não é uma fé que pode salvar. A única fé verdadeira é aquela que nós colocamos no Senhor nossa confiança, e assim nos tornamos a obediência ao Senhor Deus, a fim de sujeitarmos ao Senhor dos exércitos. Então a Bíblia fala que, por isso também, nós rogamos por vós, para que o nosso Senhor, o nosso Deus, vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todos os desejos da sua bondade, a obra da fé, com poder. De fato, nós temos esse sentimento no coração de orar a Deus para que cumpra em cada pessoa a obra da salvação, que livre cada pessoa da condenação, do salário do seu pecado, que é a morte, mas antes possa dar a cada um força para buscar a salvação e o reino de Deus. A prova clara de que nós estamos em Jesus é quando somos de fato perseguidos. Se uma pessoa diz que serve Deus, está tudo bem, está tudo tranquilo, está no comodismo, isso é algo perigoso. Se alguém diz que tem Jesus no coração e que tem Deus, mas de fato essa pessoa está totalmente confortável no comodismo, não tem perseguição, não tem aflição,
é uma pessoa que todo mundo ama, é sinal de que tem algo errado. O servo de Deus, ele é afligido. O servo de Deus, ele é odiado. O servo de Deus, ele é perseguido. O servo de Deus, ele é a imagem de Cristo. O Cristo foi rejeitado. O Cristo foi zombado. O Cristo foi escarnecido. Ele foi morto. Ele foi traído. Ele foi cuspido. Mas as pessoas hoje acham que ser a semelhança de Jesus é o contrário, é ser reconhecido. Fuja da vanglória. Fuja, não queira a honraria dos homens. Não queira ser bajulado pelos homens. Não queira reconhecimento dos homens. Não receba a vanglória dos homens. Não receba glória humana. Mas antes busca o teu nome ser encontrado no livro da vida do Cordeiro de Deus. Jesus está às portas, cidade de Goiânia. Jesus está às portas, moradores da terra. O grande dia está perto. Está perto, aproxima-se muito o dia do Senhor. Jesus está às portas. Se arrependa quanto antes. Conserte os caminhos. Endireita as veredas. O dia do Senhor vem se aproximando, cidade de Goiânia. Moradores da terra, o grande dia do Senhor está perto. Coloca a vida em ordem, endireita todos os caminhos, coloca diante do Senhor as vossas veredas em ordem, todo caminho seja aplanado, todo pecado seja abandonado. Aquele que confessa os pecados e deixa alcança a misericórdia, mas aqueles que encobrem os seus pecados jamais alcançam a misericórdia. Confessam sempre, mas sempre continuam praticando. Estão encobrindo os vossos pecados diante dos olhos dos homens, mas se esquecem que os olhos de Deus contemplam os bons e os maus, os justos e os injustos. Os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra, contempla toda a obra que o homem faz, e a Bíblia diz que Deus pesa as intenções do coração do homem. O dia do Senhor vem, cidade de Goiânia. O tempo está próximo, o tempo está se esgotando. Coloca a vida em ordem e prepara-se para se encontrar com Deus. Felizes são os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Bem-aventurados, felizes são aqueles que estão em Jesus Cristo, que estão com a alma limpa pelo sangue de Jesus Cristo, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Jesus está às portas, o dia do Senhor está próximo. E quantos estão preparados para se encontrar com Deus? Você está preparado para se encontrar com Deus? A hora é agora. Prepare-te para se encontrar com o Senhor, o Deus dos céus. O labor, esta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? A paz, igreja, a paz do Senhor, irmãos. Qual será Abençoa cada um em nome de Jesus. no futuro teu lar? Agora sim, irmãos, consegui comprar um celularzinho aqui, usadinho, para fazer as gravações da pregação, irmão. E parece que agora tá dando certo, né? Glória a Deus. Olha quantas almas, meus irmãos, quantas pessoas ali no terminal. De fato, muitas pessoas hoje tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Deus deu a oportunidade para muitas pessoas alcançar a salvação, para muitas pessoas fazer suas decisões, né, as suas escolhas. Deus tem dado ao homem misericórdia, Deus tem alertado, Deus tem de forma misericordiosa dado ao homem chances, oportunidades. Não vão ter como dar desculpas diante de Deus.
O Senhor Deus tem tido muita misericórdia de uma geração como essa. Uma geração adúltera, uma geração maligna, geração imoral, uma geração idólatra, uma geração que de fato não amam a Deus. Deus tem dado muita misericórdia. Glórias a Deus. Louva a Deus por essa oportunidade. Dá honra e glórias ao Senhor nosso Deus. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, ou vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, Fiquem na paz, igreja. quando ouviste falar de Jesus? Deus abençoe, irmãos. Fiquem na Mas paz. somente Jesus pode dar-te